paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem, o seu programa da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista André Eduardo e juntos, mais uma vez, estaremos aqui estudando a palavra do Senhor, juntamente com as nossas queridas irmãs, irmã Edileuza, irmã Franceli. Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor, evangelista André, a paz do Senhor, você que está conosco, como educadora, como professora, é sempre uma alegria estarmos aqui para discorrer da palavra do Senhor. Fique ligado e daqui a pouquinho falaremos mais sobre a lição deste momento. Glória a Deus. Irmã Franceli. Olá, paz do Senhor, evangelista André, irmã Edileuza, todos aqueles que nos assistem. Hoje nós trataremos de um tema muito interessante, que é a teologia da prosperidade, e vamos juntos aqui discorrer sobre esse tema. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, em mais um programa da EBD dos Jovens. Mando um abraço especial para a nossa querida irmã Nicole Martins, Lídia de Paula, lá da Congregação Arraial de Deus, e a irmã Sônia, que estão sempre marcando presença aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Lembre-se que você é mais do que convidado e bem-vindo a estar comentando aqui nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração nessa lição. Nós queremos conhecer você melhor. Hoje nós estudaremos a lição de número 11 e eu convido você a estar acompanhando cada detalhe, porque Deus tem uma palavra para você e, professor que está nos ouvindo, Deus vai usar você grandemente no ensino dessa lição. A lição de número 11 tem como título A Falácia da Teologia da Prosperidade. O nosso texto principal está em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 17, que diz: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vamos ler o resumo da lição com a irmã Edileuza? Vamos. A teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade em Cristo. Glória a Deus. Irmã Franceli, com os objetivos? Nós temos 3 objetivos nessa lição apresentada pelo comentarista. O primeiro dele é identificar os principais ensinos da teologia da prosperidade, enfatizar a visão bíblica do que é a bênção divina, reconhecendo qual é a verdadeira prosperidade, e terceiro, reconhecer os efeitos práticos e espirituais dessa teologia. Vamos orar então para iniciarmos nossa aula? Muito bem. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo ensino desse importante tema que trata da prosperidade, Senhor. Que venha, Senhor, o entendimento através do Espírito Santo do que de fato é a prosperidade que vem do Senhor, a prosperidade que vem do alto, a prosperidade espiritual, a prosperidade verdadeira, Senhor. Nos conduz nesse estudo, conduz cada professor, cada aluno e cada um, meu Deus, que está assistindo este programa, que seja abençoado, Senhor, com verdadeiro entendimento sobre a prosperidade divina. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje trataremos de um assunto extremamente importante, um tema que está presente em muitas canções, que vem de maneira oculta e camuflada, até mesmo em pregações, em momentos de intercessão. É realmente um tema muito pertinente, pois estaremos falando sobre o verdadeiro valor da prosperidade. E você verá ao decorrer dessa lição que a prosperidade que o mundo ensina é muito diferente da prosperidade do ponto de vista bíblico.
bíblico. E diante dessas circunstâncias, irmã Franceli, nós percebemos a teologia da prosperidade impregnada em todos os segmentos da sociedade, praticamente, e, infelizmente, até mesmo da igreja. E eu queria que a senhora fizesse uma análise desse fenômeno do ponto de vista sociológico, como a teologia da prosperidade, ela se impregna em todos os setores, até mesmo da igreja. Certo. Como foi falado, né? É um fenômeno social que vem crescendo globalmente e tem crescido de forma assustadora. Esse fenômeno do crescimento da teologia da prosperidade, a influência dela dentro da religião, é algo que tem interessado muito os cientistas sociais, a sociologia da religião, a estudar isso. Por que que cresce tanto? Por que que é tão atraente, né? Então, do ponto de vista sociológico, claro, é visto como uma adaptação da racionalidade e fé, né? Como nós vimos anteriormente também. Só que, diferente do deísmo que nós vimos anteriormente, que o deísmo, ele acredita que Deus criou todas as coisas e depois deixou o homem. A teologia da prosperidade vem colocar Deus como um doador apenas do ser humano durante todo o seu percurso, né? Então, por que isso é tão atraente? Vejamos a realidade do Brasil, por exemplo, um país em desenvolvimento. Hoje, mais de 80% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas, com dívidas em atraso. Então, assim, a nossa situação econômica, de modo geral, ela não é satisfatória. Então, a teologia da prosperidade, ela vem muito atrair essas pessoas e também ela vem, é o que a gente chama de dar sentido à busca pela ascensão social e pelo consumo. Quer dizer, um sentido religioso. Passa a ser algo justificável essa busca por essa ascensão social, por essa ascensão financeira. E isso passa a ser um símbolo de fé. É basicamente assim que a sociologia vê a teologia da prosperidade e que tem entrado dentro de muitas igrejas através de vários ensinos, de músicas, enfim. Perfeito, irmã Franceli. E é muito interessante vermos que a teologia da prosperidade, ela começa a trazer marcas e nós identificamos essas marcas na igreja com alguns aspectos. Primeiro, a pobreza, ela passa a ser um sinal ou um nível de medição da nossa fé. Ou seja, se não há prosperidade, se não há uma conta bancária bem abastecida, é sinal que está faltando fé, é sinal que está faltando devoção, algo está errado. Outras marcas também da teologia da prosperidade, como a irmã Franceli falou, no aspecto social, se apresentam dentro da igreja como, por exemplo, tirar Jesus do centro do evangelho e colocar a busca pela prosperidade financeira como se fosse a grande benesse do evangelho, quando na verdade é a nossa salvação, né? Então, nós percebemos de maneira muito clara que a teologia da prosperidade, ela evidencia, ela se mostra no meio da igreja com muitos sinais que nós precisamos estar atentos, principalmente para entendermos como tratar. E esse tratamento, irmã Edileuza, passa muito pelo ensino, né? Passa muito também, a senhora como professora, passa muito pelo ensino e pelo desenvolvimento daquilo que é verdadeiro, não daquilo que é errado, como a teologia da prosperidade ensina. Muito bem, evangelista André. Quando nós pensamos nessa teologia da prosperidade e nos seus efeitos, primeiro, nós temos que evidenciar que a Bíblia não demoniza o dinheiro. Primeiro ponto é esse. Até porque quando nós pegamos o contexto da Bíblia Sagrada, nós vemos grandes homens de Deus que foram prósperos. Nós vemos o pai da fé, Abraão, nós vemos Jó, nós vemos ali o rei Davi,
Davi, e ali foram pessoas, assim, podemos dizer, riquíssimos. E quando nós olhamos para esse ponto, não é a questão do demônio, o dinheiro, é sim a forma como nós fazemos, o uso dele, a mordomia, né? O fazer. É como nós falamos hoje sobre a internet, as redes sociais. Ela não é má por si, é como eu faço, como eu coloco, como eu idolatro. E a idolatria, você acabou de falar, tirar Jesus do centro e colocar qualquer outro no lugar, gera uma idolatria. E nós, enquanto nesta lição, nós temos, você jovem, tem que ter essa clareza. Nada deve substituir a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa lição, se você entender isso, você será feliz e tudo irá bem. Ainda sobre isso, nós temos em 1 Timóteo 6:10, que diz assim: o amor ao dinheiro, ou seja, quando eu coloco tudo no coração, tiro Jesus do centro e coloco ele no meu coração, é a raiz de todo o mal que acontece, ou a raiz dos males, né? Que podemos usar no plural. Então, esse amor ao dinheiro, esse apego excessivo ao dinheiro, e aí você vê as consequências, né? Nós vamos ver lá adiante na outra referência, mas como educadora eu gosto sempre de pensar nisso, no uso do que eu faço com o dinheiro e não nesse apego, nessa substituição pela pessoa bendita de Jesus, o Evangelho, vamos colocar, é o Evangelho salvífico. Muito bem, Jesus. Mãe Edileuza. Realmente é algo que é tão importante, porque a teologia da prosperidade, como nós estamos nesse bloco conceituando para você, professor e aluno, poder levar esses ensinamentos para a sua sala de aula, ela vem de maneira muito camuflada, vem, como nós podemos dizer, como um sapatinho de algodão, não percebemos, mas pouco a pouco nós passamos a ver um distanciamento daquilo que é verdadeiro. Do ponto de vista bíblico e eclesiástico, a teologia da prosperidade, ela nos afasta de Cristo, porque nós tiramos o olhar da cruz de Cristo e passamos a olhar para os bens materiais. A teologia da prosperidade, ela coloca dentro de nós o senso de que, se eu não estou com uma conta bancária bem cheia, se eu não estou com um bom emprego, se eu não estou bem abastecido, é sinal que eu estou amaldiçoado, é sinal que eu não tenho tido fé o suficiente. Esse tipo de pensamento se esquece que Deus, até mesmo no sofrimento, Ele trabalha. Até mesmo no sofrimento Ele ensina e nos edifica, nos prova para que sejamos aprovados. Vejamos o que a lição nos fala em Apocalipse 3:17, que é o texto principal da nossa lição. A igreja de Laodiceia dizia: rico sou, estou enriquecida. Veja, a prosperidade material era abundante na igreja de Laodiceia. Mas o que Deus falava sobre essa igreja é o que está na parte B do versículo. E não sabes, é até uma palavra forte, né? Que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Queridos alunos e professores, não sejamos enganados. A nossa verdadeira bênção e assertividade na fé não é a prosperidade. É estar pautado na palavra e no conhecimento de quem Cristo Jesus é e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E para que você não seja enganado por essas falsas palavras e ensinos da teologia da prosperidade, fique conosco no próximo bloco, pois nós estudaremos os principais ensinos que a teologia da prosperidade traz. É bem rapidinho e já já nós voltamos. Voltamos e você pôde já no primeiro bloco compreender de maneira ampla aquilo que é a teologia da prosperidade. Agora nós vamos no tópico de número 1, que tem como título os principais ensinos, entender quais são os ensinos da teologia da prosperidade, começando pelo fenômeno que eles utilizam muito. E você vai ver que isso muitas vezes está presente até no nosso dia a dia, as confissões positivas. Irmã Edileuza, o que é esse ensino da teologia da prosperidade? É um ensino que nós temos que entender com muita clareza nesta lição. Primeiro, ele se subdivide, é a confissão positiva. Ele se divide em três ensinos, né? Nós temos aqui, antes de começar aqui a discorrer, nós vamos ler Provérbios
18 e 21, que é das bases, né, dessa defesa, que diz assim, 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É interessante que aqui pega essa confissão positiva, dizendo assim, ao poder de declarar que você tem que conquistar, que você tem que ter a bênção, você declarar isso, buscar isso. Esse é o primeiro ponto que ele pega sutilmente, né? E essas filosofias de autoajuda pega aqui para tentar pontuar e defender. Mas aqui nós vemos aqui que não é atribuir a declarações humanas. Primeiro, nós vamos aqui já desconstruir isso aí. Primeiro, o texto não se refere ao poder humano, mas sim ao poder divino. Quando nós proferimos uma palavra de bênção, está associando a Deus, não a eu mesma estar buscando de Deus esse bem, esse vamos dizer assim, esse saciamento da minha necessidade. O segundo ponto, que eu acho também interessante, é a prática que transforma a oração em uma fórmula mágica. Então, ele coloca isso. Se você, meu irmão, quer o seu carro do ano, isso tem muitos discursos nos nossos púlpitos, nas mensagens de autoajuda, né? Olha, vamos orar a campanha. Isso é claro, quando se fala em campanha de prosperidade, é cheio, porque todos estão buscando se saciar, né, a sua questão mesmo pessoal, e aí despreocupa com a questão espiritual. Então, essa prática aqui pega esse poder, né, e ativa esse direito do cristão. Você, como cristão, você é filho de Deus, não tem problema, você não vai ter problema financeiramente. Então, aqui é esse perigo que eu posso até dizer a você. O terceiro, ele remove a sabedoria de Deus, porque quando nós lemos lá, vamos lá, Mateus, né, vamos aqui a palavra do Senhor, eu considero importantíssima esta leitura, 26, né, Mateus 26, vamos lá, o versículo 39, Mateus 26 e 39, nos leva lá Jesus no Getsêmani. Nesse texto, ele fala que, 39, 26 e 39, e indo um pouco adiante, procurou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a soberania de Deus, o propósito maior. Até Jesus aqui, nesse contexto, ele buscou aqui a vontade de Deus, não a vontade dele. Então, isso é o oposto da confissão positiva, meus irmãos. A fé bíblica, ela deve e sempre está ancorada à soberania e à vontade de Deus. Perfeito, irmã Edileuza. E a confissão positiva, ela é algo assim que vai tomando conta, né? Isso. Sem nós percebermos, ela se faz presente numa oração, quando nós falamos assim, eu tomo posse, eu declaro, eu quero. E é interessante entendermos que na confissão positiva, como a irmã Edileuza bem disse, utiliza-se a palavra de Deus contra o próprio Deus, de uma certa maneira. Então isso é muito contraditório, não é, irmão Franceli? Além disso, a teologia da prosperidade, ela traz também o entendimento de promessas condicionadas, não é, irmã? Sim, esse é um aspecto da teologia da prosperidade, que são as promessas condicionadas. Vamos citar aqui o exemplo. Se você ofertar e se você orar, você vai ser abençoado com algo, uma bênção material. Então, há o quê? Uma condição. Há sempre uma condição. É como se eu estivesse fazendo depósitos. E eu faço esses depósitos e espero um retorno desse depósito. Então, as ofertas, as orações, elas sempre vão gerar a expectativa de um retorno material para a minha vida. Então, essa é uma das lógicas
da teologia da prosperidade, que é uma interpretação totalmente equivocada do texto lá de Malaquias 3:10, que ali é um contexto de quando o povo de Israel retorna do cativeiro e estão ali deixando de ofertar, e o Senhor ali faz uma fala para aquele povo, né? E diz que irá os abençoar grandemente. Naquele momento histórico, naquele contexto histórico, sim. Mas nós não podemos usar disso para barganhar com Deus, né? A nossa oferta, a nossa oração não é uma barganha, não é um depósito. Nós não recebemos as bênçãos de Deus porque nós merecemos. Ao contrário, nós não merecemos. Não há em nós merecimento algum. Nós recebemos tudo de Deus pela graça, pela bondade do Senhor. Não há em nós essa capacidade de promover algo de bom. Então, lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, deixa claro isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, essa teologia da prosperidade, ela cria também uma religiosidade baseada na meritocracia, no mérito humano. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, a meritocracia ela é bem-vinda. A pessoa ser recompensada, né, por aquilo que ela faz, ser recompensada financeiramente pelo seu trabalho, na proporção do seu trabalho. Enfim, dentro da administração, isso é algo bom, se aplicado de forma correta, ok. Mas esse não é um princípio da igreja, esse não é um princípio bíblico. Não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. Então, esse aspecto, né, que das promessas condicionais e do nosso mérito para recebê-las são aspectos totalmente descabidos da teologia da prosperidade. Perfeito, irmã Franceli. Percebemos então, na confissão positiva e nas promessas condicionadas, que há uma interpretação equivocada da Bíblia Sagrada. Há sim, é referendado por um texto, mas a interpretação é feita, a exegese, é feita de uma maneira totalmente equivocada. E no terceiro subtópico desse tópico primeiro, nós temos a minimização do sofrimento. Se a confissão positiva ela é uma interpretação errada das Escrituras, juntamente com as promessas condicionadas, sofrimento para a teologia da prosperidade não existe. Esse termo, esse conceito, ele está excluído do rol de fatos que estão presentes numa teologia. A teologia da prosperidade simplesmente aniquila isso, aniquila o sofrimento e associa o sofrimento como um pecado, como uma maldição, como uma falta de fé, ou sua oferta não foi grande o suficiente, você não dizimou o suficiente, e isso atraiu o sofrimento para a sua vida. E isso é uma clara, não vou dizer nenhuma interpretação equivocada, porque se lermos a palavra do Senhor, só lermos sem interpretar, veremos o sofrimento de pessoas, de povos, sendo constantes na Bíblia, e eles muitas vezes vindo até mesmo como uma forma de ensinamento, de provação. Como não se lembrar, porventura, de Abraão? Estamos estudando na classe dos adultos a vida e o ministério de Abraão, de Isaac, de Jacó, e percebemos de maneira muito clara que eles sim passaram por momentos de sofrimento. A espera de Isaac, a mesma forma quando Isaac queria que Rebeca gerasse, houve também uma espera, houve um período de intensas orações, e isso não é uma verdade só dessa parte do Antigo Testamento. O sofrimento, ele esteve presente em toda a Bíblia Sagrada, inclusive Jesus, ao nos ensinar na sua palavra, em João capítulo 16, verso 33, ele deixou muito claro: no mundo tereis aflições. Ele não veio para, de alguma forma, nos enganar, nos ludibriar, ou dizer que, olha, se forem 100% fiéis, não terão aflições. Ele ensinou de maneira muito clara que sim, no mundo teríamos aflições.
E em João capítulo 11, versículo de número 4, nós estamos aqui num contexto onde Lázaro, aquele a quem Jesus muito amava, e toda a sua família, com Marta e Maria, Lázaro adoece e é emitido um comunicado para Jesus, informando a sua enfermidade. Olha o que Jesus fala no verso de número 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A teologia da prosperidade iria atribuir o adoecimento de Lázaro a uma maldição, a algum erro de mérito que ele tenha cometido. E Jesus deixa muito claro: esta enfermidade veio, acometeu este amigo de Jesus, mas Jesus também deixou mais claro ainda: essa enfermidade não seria para a sua morte, mas sim para a glória de Deus. Além disso, em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, está escrito assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então entenda que a teologia da prosperidade minimiza o sofrimento e esquece que no sofrimento o Senhor está nos provando. Através de uma dificuldade, através de algum tipo de situação, Ele está nos lapidando. Como um vaso nas mãos do oleiro, Ele está nos modelando conforme a sua vontade. Logo, o sofrimento, ele não pode ser diretamente associado ao pecado, à falta do ofertar, à falta de fé, não. Ela deve ser entendido a partir do ponto de vista bíblico de que Deus é soberano em todas as coisas e seus planos são perfeitos para nós. Ainda que por um momento estejamos sofrendo, no final entenderemos todas as coisas e tudo será para a glória de Deus. Amém. No tópico de número 1, então, abordamos de maneira muito bem, não é? Os principais ensinamentos da teologia da prosperidade. Agora vamos ver alguns versículos bíblicos. Esse momento ele é muito especial para você, professor. Você vai ver aqui esses versículos bíblicos e eu aconselho você a anotar e usar esses versículos durante a sua ministração na classe dos jovens. Esses versículos bíblicos, eles trarão fundamento para a sua aula. Você vai encher os seus alunos de Bíblia e eles vão ser edificados pela palavra. Vamos ler alguns textos que estão aqui, começando com a irmã Franceli, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos agora para Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Muito bem, irmã de Deus. Daqui a pouco nós vamos aprofundar esse termo mamon. E a última referência que queremos recomendar para você, professor, é Lucas capítulo 12, verso de número 15, que está escrito assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Muito bem. Com esses versículos nós queremos introduzir o tópico de número 2, que tem como título a visão bíblica da bênção. E o primeiro ponto que precisamos compreender, meus amados irmãos, é que somos bem-aventurados na pobreza, não é verdade? Este versículo da palavra do Senhor, inclusive, é uma das bem-aventuranças, não é, irmã Franceli, que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5. Ele nos traz muitos ensinamentos, não é? Sim, é verdade. O Sermão do Monte é um texto essencial. Esse ensino de Jesus, ele é um resumo da ética cristã. E ele causou um grande impacto nos judeus da época, porque Jesus vem falar aqui que muito felizes são os pobres. Então, isso gerou uma controvérsia muito grande no meio dos judeus,
porque eles também tinham uma visão de prosperidade, e Jesus vem falar aqui os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, olha só, Jesus vai dizer o quê? Que aqueles que se esvaziam de si mesmo, aqueles que reconhecem que no seu espírito, em si mesmo, não há capacidade alguma de alcançar o reino de Deus, são aqueles que recebem esse reino de Deus. Então, Jesus começa esse sermão, começa esse ensino falando sobre a pobreza. Sim, falando sobre a pobreza. E o Senhor continua aqui, né, no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome. Então, Jesus aqui, ele rompe com aquele padrão que existia na época, e também hoje esse texto ele rompe com esse padrão da teologia da prosperidade que relaciona o sucesso espiritual de uma pessoa com riquezas, né, com grandes conquistas financeiras, materiais, ascensão social, e não é isso que Jesus nos ensina, né? Lá em Mateus ainda, como acabamos de ler, Mateus 19, 21, o Senhor Jesus nos recomenda para nós não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Basta ver um imóvel. Se você tiver um imóvel e você não der a manutenção nele, ele vai se perder rapidamente. Então, tudo aqui passa muito rápido, né? A nossa vida é um sopro aqui. E o Senhor nos recomenda para ajuntarmos tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, ou seja, um tesouro eterno do reino de Deus no céu, né? Que são o quê? Que são as virtudes que o Senhor nos dá, a missão que o Senhor nos dá para cumprir aqui. Tudo isso nós estamos acumulando. Eu acho interessante um texto bíblico que fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Como assim? Deus, né? Eu vou ter um crédito com Deus, né? Então, assim, são nessas atitudes que nós estamos, então, acumulando as riquezas. E até sobre esse ajudar o próximo, Jesus explicou como é. Não usando isso também para nos promovermos, né? Ele falou que o que eu der com a minha mão direita, a esquerda não saiba. Então, é um ato discreto, é um ato de amor, é um ato de sinceridade. Então, isso que é acumular a riqueza no céu. E, por fim, ele fala que aonde estiver o nosso tesouro, né, ali estará o nosso coração. Então, o mais importante é isso. Aonde está o nosso coração? Nas coisas materiais, terrenas, ou nas riquezas celestiais? Muito bem, irmã Franceli. É muito interessante vermos que os ensinos de Jesus iam fatalmente contra as teologias ou as vertentes humanas, né? Os pensamentos que aqueles homens possuíam naquela época. Por isso que foi um discurso que rompeu, né? Que mudou a história em antes, depois de Cristo. Irmã Edileuza, estamos vendo também que temos sobre nós uma promessa, né? A promessa das bênçãos espirituais. É verdade, evangelista André. A promessa espiritual, e ele coloca aqui em detrimento a material, como a irmã Franceli acabou de pontuar, as bênçãos perenes, terrenas, com a bênção da glória eterna. Esse é um ponto que a teologia da prosperidade, meu amigo, meu irmão que está nos assistindo, nosso jovem, que ela se limita, porque ela coloca ela limita Deus e a sua ação, porque ela enfatiza que você tem que ter, né, o bem material, e olhando a questão secular, né, as pessoas são medidas, tem um provérbio, você é medido, é reconhecido com o que você tem. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, principalmente lá em Efésios, primeiro o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 3, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha a primeira herança, a primeira bênção, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
Não foi aqui no terreno, ele deixa bem claro, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui refuta toda a base, né, da questão da teologia da prosperidade, porque essas bênçãos aqui, essas riquezas, é perecível, mas a bênção maior é a salvação, o perdão dos nossos pecados, sermos adotados como filhos de Deus. Olha que bênção, a bênção de ter o Espírito Santo nos capacitando. Essas são promessas eternas, não se corrompe, não se corrói, ela não é passageira, ela é eterna. E além dessas bênçãos, nós temos o crescimento na graça, o crescimento na santificação, que é diária, a nossa esperança viva de um dia estarmos com o Senhor, né? E mesmo em meio àquela questão do ser na provação, nós temos a consolação do Espírito Santo nessa provação. Então, nada disso abala a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Essas bênçãos são mais valiosas, meus irmãos, do que qualquer bênção material que possa existir. Então, a teologia da prosperidade oferece algo menor e insignificativo quando nós colocamos e pontuamos as bênçãos espirituais que estão por vir. Nós já desfrutamos e aquelas que estão por vir, que é a bênção da salvação e um dia estarmos com Cristo. Essa é a maior e a que eu almejo todo dia. Glória a Deus, irmã Edileuza. De fato, este é a maior riqueza que podemos ter, né? Sim. É a salvação e não a esperança, mas a certeza de que muito em breve estaremos com o Senhor, não é? E temos também um outro ponto importante que a teologia da prosperidade ignora, é que as bênçãos materiais e espirituais, do ponto de vista bíblico, não são para a satisfação própria, mas na verdade são um instrumento de servidão, são uma forma pela qual podemos servir pessoas, ajudar ao próximo e cumprir o mandamento que o Senhor nos deixou de amar o próximo como a nós mesmos. Veja que Jesus, ao instruir seus discípulos ministerialmente, ele disse qual era a missão deles. E nós somos discípulos de Jesus, você, aluno, é um discípulo de Jesus. E Jesus ensinou o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Esse texto, ele não é uma demonização aos bens materiais. Esse texto é uma evidência daquilo que é a prioridade para o verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não visa as coisas materiais, ele não visa as coisas dessa terra. Nós almejamos algo espiritual e o almejamos para ajudar o próximo. Se pudéssemos elencar prioridades, certamente amar ao Senhor seria de maneira indiscutível a mais importante delas. Mas amar ao próximo estaria bem próximo, estaria bem achegado também como uma das prioridades. E, de maneira consequente, ao buscarmos o reino de Deus, ao buscarmos a sua justiça, Mateus capítulo 6, verso 33, deixa claro: as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja que, então, as bênçãos, elas não são a prioridade, as bênçãos materiais não são prioridade. As bênçãos espirituais, elas vêm, as bênçãos materiais, elas vêm também, mas vem para que possamos servir ao próximo. Olhemos, por exemplo, para a igreja primitiva em Atos capítulo 2, a partir do verso 44. Estamos vendo uma igreja que está vivendo a essência do Espírito Santo e do avivamento bíblico. E qual era a marca que havia entre esses irmãos? Movidos pelo Espírito Santo, repartiam seus bens e supriam a necessidade de todos. Não havia um acúmulo para si e simplesmente para ter. Havia uma mordomia cristã. Eu tenho para servir meu próximo, para servir a igreja. E a teologia da
tenta prosperidade, ignora isso. Ou tenta colocar isso como se fosse algo errado. Mas nós estamos aqui para justamente mostrar para você, professor, que as bênçãos materiais e espirituais, elas estão presentes nas nossas vidas para servirmos ao próximo e contribuirmos na missão de pregar o Evangelho. Dito isso, nós vamos fazer aqui aquilo que já é a nossa característica no programa, né? A simulação de uma dúvida. E pode ser que o aluno, o professor, pergunte para você e você não vai ficar numa saia justa, viu? Porque você vai ter uma boa resposta aqui para dar. Se o aluno lhe perguntar: como discernir se uma prosperidade que estou experimentando é bênção de Deus ou é algo que pode me afastar dele? Irmã Franceli, como respondermos? Então, a prosperidade é algo desejado. Nós não estamos negando isso, é algo desejado. Mas se ela está vindo de Deus, ou se ela está me aproximando de Deus, como saber? Pode ser a dúvida de um jovem. Então, assim, a primeira coisa é, se ela vem de Deus, ela vem de forma lícita. Se ela vier de forma ilícita, ela não vem de Deus e ela não vem para a bênção. Primeiro ponto é esse, tá bom? Então, assim, mas tem um texto bíblico muito importante que vai tratar dessa questão da bênção real, da bênção que vem de Deus, né? Que é eu vejo aqui como uma oração, tá lá em Provérbios 30, verso 8 e 9, com um pedido que é feito, né? De sabedoria mesmo, feito a Deus. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pó da minha porção acostumada, para que, porventura, de fato te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Essa é uma palavra que nos traz muita sabedoria acerca da prosperidade e das bênçãos materiais. Quando ele faz aqui o pedido que ele não quer nem a riqueza nem a pobreza, ele está aqui buscando algo que não o afaste de Deus, mas que supra também as suas necessidades, porque nós temos as necessidades, nossas necessidades básicas de vestir, de comer, de abrigo. Então, hoje o mundo, ele tenta incluir muitas necessidades que nós não temos. Então, já é dito, né? Venda uma necessidade. E muitas vezes nós não temos essa necessidade, nós temos que ter cuidado também para não sermos fisgados por essa estratégia do mercado de hoje. Mas, tendo esse contentamento em termos as nossas necessidades básicas supridas pelo Senhor, não cabe a nós dedicarmos a nossa vida inteira à busca por coisas grandiosas que possam vir nos afastar do Senhor. Então, essa é a prosperidade que vem de Deus e que nos mantém na presença de Deus. É aquela prosperidade onde eu não vou deixar de conviver com os meus irmãos na igreja. É uma prosperidade que não vai me deixar soberbo. É uma prosperidade que não vai fazer com que eu tenha que me afastar das pessoas, porque eu preciso ter uma segurança maior, uma segurança física, uma integridade física, e isso faz com que eu me afaste do convívio da igreja, do convívio das pessoas com quem eu amo. Brigas familiares, muitas são causadas por questões materiais. Então, isso não é uma bênção, não é uma prosperidade de Deus, porque o amor, ele é maior do que tudo isso. Então, todos esses detalhes, se te afasta de um familiar, se te afasta da igreja, se te afasta de Deus, não é uma prosperidade que vem de Deus. Perfeito, irmã Franceli, excelente resposta. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para estudar o tópico de número 3. Não saia daí.
Glória a Deus. Voltamos aqui diretamente dos nossos estúdios para continuar o estudo abençoado dessa lição, que está uma bênção. Estamos estudando a lição de número 12, ou melhor, de número 11, né? Que fala sobre a teologia da prosperidade, a falácia da teologia da prosperidade. E no primeiro bloco você já pôde entender o conceito dessa teologia, desta falácia de teologia. No segundo bloco você pôde ver a visão bíblica a respeito da teologia da prosperidade, como verdadeiramente devemos interpretar as bênçãos, tanto materiais como espirituais. Por fim, nesse último bloco, iremos estudar os efeitos que a teologia da prosperidade gera em nós e no público que a cativa. E mais do que isso, vamos entender qual é o nosso chamado diante dessas circunstâncias. E nesse sentido, irmã Edileuza, a teologia da prosperidade atrai muitas frustrações, não é? Verdade, evangelista André. Eu pego sempre como educadora, como professora, nós depositamos uma expectativa. Vamos pegar, viu, jovem? Você tem uma expectativa e quando você agrega aquela expectativa ali em alto nível e não acontece, lógico que virá o quê? Uma grande frustração. Então, esse é um perigo da teologia, essa falácia da prosperidade. Por quê? Porque primeiro ela prega o benefício, você está bem, você serve a Deus, um Deus dono do ouro, da prata, né? E nós, enquanto cristãos, temos que orar, que o Senhor vai determinar, você com a tua palavra, confissão positiva, você ordena a bênção vai chegar. E quando você ali coloca toda essa expectativa, faz campanha e não chega, mas aí chega a frustração. Então, esse é um grande perigo sobre essa questão, meus irmãos, que nós temos que ter esse cuidado. Então, a teologia da prosperidade, ela produz frustrações profundas, porque faz as promessas, né, ali pautada em bens perenes, bens perecíveis, e que a Bíblia não autorizou, não legalizou ali para ela, e ela pega isso e dá uma autoridade como se fosse o único método de você ser um crente salvo e abençoado. Esse é o rótulo. Se você não tem, você não é abençoado, está com alguma maldição. Então, nós vemos isso. Mas aqui, evangelista André, nesse ponto, nós queremos ir mais a fundo, porque o problema mais grave não é a frustração. É a questão mesmo nossa enquanto cristão, a nossa identidade fica ali ruída. Nós estamos muito ligados ao bem material. Que cristãos somos nós? Como está a nossa fé? Então, a nossa fé é abalada, porque eu coloco naquilo que eu vejo. E se não tenho isso palpável, aí vai ruir a nossa fé. Outra questão é, quando as bênçãos não vêm, aí a nossa relação, a nossa intimidade com Deus, né? Aí nós ficamos pensando igual deístas, né? Que Deus está ali, não está alheio à minha situação ali. Então, eis um grande perigo. Ela é devastadora, produz resultados assim negativos, porque nós não colocamos Cristo como prioridade, como principal. Outra questão, a teologia tira satisfação. Meus irmãos, satisfação em servir a Deus, porque fica muito em questão de pedir ao Deus, a um Deus que vai lhe servir, e tira a satisfação em adorar o Senhor, em servir a Ele com alegria. Então, isso é um grande problema. O verdadeiro evangelho nos prepara para buscar o quê? A Deus de todo o nosso coração, mesmo sem receber aquilo que queremos. Eu vou ler aqui um versículo que eu gosto dele, né, nos momentos de inquietude, Filipenses 4, o verso 6, ele é maravilhoso, jovem, professor, para você fazer essa reflexão. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça.
nós vemos aqui uma oração, não é só uma oração pedindo, me dá, Senhor, me dá, mas ele já lhe ensina a orar, e orar o quê? Agradecendo ao Senhor. Se tu me deres, ó Senhor, eu te agradeço, mas se tu não me deres, eu também vou entender. Então, o Evangelho é verdadeiro, nos prepara para buscar a Deus, mesmo sem receber nada, né? Porque nada, eu digo assim, é tudo, porque o Evangelho não é a bênção material, são as bênçãos espirituais, como nós já falamos anteriormente. E descobrir que Cristo, Ele é suficiente para as nossas vidas. Glória a Deus, irmã Edileuza. De fato, a maior bênção que poderíamos ter recebido, já recebemos na cruz do Calvário, a nossa salvação e a certeza de que muito em breve estaremos com o Senhor. E, além disso, irmã Franceli, a teologia da prosperidade, ela dilui o Evangelho, né? Nos afasta do Evangelho puro, verdadeiro. Sim, é verdade. A teologia da prosperidade, ela vai substituir Cristo pelos benefícios materiais, pela prosperidade financeira. Então, há uma substituição. E essa substituição, ela não vai preparar o discípulo para lidar com a dor, com o sofrimento, muitas vezes com o silêncio de Deus. Então, não há um ensino sobre a cruz, não há um ensino sobre o arrependimento, não há um ensino sobre a graça de Deus, a graça revelada em Cristo. Então, esse discípulo, essa pessoa vai ficar muito enfraquecida para lidar com essas questões. Na verdade, a teologia da prosperidade, ela não vai ter resposta para isso, para a dor, para o sofrimento e para esse silêncio de Deus que muitas vezes ocorre. Então, não há uma ênfase na negação de si mesmo, que foi o que Cristo falou. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, isso não é enfatizado. Entretanto, o verdadeiro discipulado, aquele baseado na Bíblia, vai forjar uma pessoa com um caráter pronto para lidar com a adversidade também. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a adversidade existe, mas o Senhor está conosco neste momento também. E ela nos ensina de uma forma prática, de uma forma verdadeira e de uma forma genuína. Lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao 13, o apóstolo Paulo, ele compartilha aqui nessa carta algo muito especial. Diz o seguinte: aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em tudo e por tudo sou instruído, tanto a estar farto como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, nós vemos aqui que o cristão, ele vai passar por diversos contextos, tanto de abundância quanto de escassez. E Paulo padeceu muitas necessidades, ele passou por muito sofrimento, mas ele fala aqui que ele aprendeu a estar contente em qualquer um desses estados. E você que nos assiste, como é a sua reação quando algo contraria você, quando alguma situação não é da forma que você quer, quando algo dá errado? É uma reação de revolta com Deus, uma reação de falta de fé, de enfraquecimento? Não, vamos aqui aprender, biblicamente, aprender no nosso dia a dia, que nesse momento também é o momento de nós encontrarmos contentamento em Cristo, pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele nos oferece, e sermos gratos em tudo e por tudo. Isso também nos leva a ter esse contentamento, que foi o que Paulo também nos recomendou, essa gratidão. Então,
nós reparamos aqui uma aprendizagem. Aprendi, não é isso, irmã Edileuza? Então, a aprendizagem, ela é um processo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos lidar com essas situações e o Senhor vai estar nos ensinando. Então, o contentamento, ele não é um estado natural, que o ser humano fica o tempo todo contente. Não, ele vai desenvolver isso e vai aprender. Então, como Paulo falou, né, que nós também possamos dizer que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis. Esse é o evangelho verdadeiro. Não é a ausência da privação, mas é a suficiência de Cristo em qualquer situação, inclusive na privação. Glória a Deus, irmã Franceli. Tem um autor, o escritor e pastor John Piper, que diz o seguinte: Cristo é muito mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Esse estado de contentamento em Cristo, satisfação em Cristo, é o anseio do Senhor para a nossa vida enquanto igreja. E é por isso que a lição, ela enfatiza no subtópico 3, que somos chamados à fidelidade. A fidelidade ao Senhor e a fidelidade a sua palavra, as sagradas escrituras. Veja que a nossa fidelidade ao Senhor não pode estar condicionada aos bens materiais. Eu não posso ser crente se tudo estiver bem, mas se tudo estiver mal, não, eu nem apareço na igreja. É muito importante, professor, você enfatizar isso com os seus alunos para que eles tenham uma fé baseada não nas circunstâncias materiais ou físicas, mas uma fé de fato sustentada no Espírito Santo e na palavra do Senhor. Porque se eles verdadeiramente estiverem ancorados na rocha eterna que é Cristo Jesus, nesta pedra angular, é como Jesus falou para Pedro: tu, pois, é Pedro, e sobre esta rocha, ele é a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos então chamados a ter uma fidelidade no Senhor, não pautada nas circunstâncias, mas uma fidelidade pautada em uma convicção. Eu estou convicto de que sirvo ao Senhor, independente das circunstâncias. Além disso, somos chamados a sermos fiéis, sim, nas nossas finanças. Como a irmã Edileuza falou no bloco de número 1, nós não demonizamos o dinheiro ou a prosperidade. Pelo contrário, nós temos na Bíblia Sagrada diversos exemplos de homens que foram extremamente prósperos, como Jó, Abraão e, por que não falar de Salomão, o rei mais próspero da história de Israel. Então veja que a prosperidade não é demonizada aqui na palavra do Senhor. O que é demonizado é tornar o evangelho uma ferramenta para se obter riquezas. O que é realmente equivocado é utilizar o evangelho para ganhar coisas materiais, quando na verdade o evangelho é sobre arrependimento, é sobre mudança de vida, é sobre uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. Nesse sentido, como a lição aqui destaca, a generosidade cristã, ela é marcada pelo desprendimento e pelo amor ao próximo, refletindo o coração de Cristo. Além disso, precisamos ter em mente também que a oferta, o dízimo, não pode ser encarado como um investimento, como se tivéssemos uma promessa de retorno financeiro. Ofertamos e dizimamos como um ato de gratidão ao Senhor por ter nos dado, por ter nos provido, e fazemos isso de maneira liberal, voluntária e com o coração grato, sabendo que tudo que temos devemos ao Senhor. Para fechar a minha fala, eu leio para você o Salmo 23, que nos ensina a termos um contentamento e uma satisfação e o entendimento de que a provisão vem do Senhor. Você já sabe esse texto de cabeça, mas eu vou ler para você, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho muito lindo esse salmo, porque esta parte, nada me faltará, vem quase como que um reflexo. É como se fosse uma ação e reação. A reação do nada me faltará é porque eu tenho um pastor e eu vivo com a certeza de que o meu pastor está cuidando de tudo. Esta lição foi uma bênção, não é, minhas irmãs? E eu passo a palavra para a irmã Franceli fazer suas considerações conclusivas. Certo. A prosperidade, a nossa vida financeira, ela é importante, sim.
E é tão importante que o Senhor estabeleceu princípios para a nossa vida financeira, para a nossa vida material. Provérbios é um grande exemplo disso. Se nós lermos Provérbios, nós vamos ter ali várias diretrizes de Deus, de como termos uma prosperidade que realmente vem de Deus, através de um trabalho digno, através da coragem, né? A palavra de Deus nos incentiva a coragem. Então, tudo isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Então, é aplicar também a palavra de Deus, aplicar esses princípios que o Senhor deixou para nós, né? Para o nosso suprimento também. E sempre procure examinar a mensagem que você está ouvindo, se ela está colocando o sucesso financeiro acima de Cristo, acima do arrependimento. Desconfie sempre dessa mensagem, mesmo que seja algo que pareça mágico ou encantador, mas desconfie. Não foque apenas na performance, não foque apenas em marketing. Foque na palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. E para que nós não façamos como aquele povo que estava no deserto e recebendo a provisão de Deus a cada dia, mas mesmo assim reclamavam e reclamavam e reclamavam. E essa reclamação tirou daquele povo a oportunidade de entrar na terra prometida. Então, muitas vezes, a nossa busca apenas por provisão material, de forma desregrada, sem o discernimento espiritual, isso pode nos deixar fora do reino de Deus. Então é muito perigoso nós darmos atenção a esse tipo de ensino. Porque se nós formos a nos contentarmos apenas com coisas materiais e começarmos a reclamar de tudo aquilo que não sai da forma que nós queremos, nós podemos estar ali, então, não apenas desagradando a Deus, mas profanando o nome de Deus. Então, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. É o Senhor que está nos dando a porção de cada dia. É o Senhor que está nos dando a provisão de cada dia. E na hora de uma dificuldade, que muitas vezes ela acontece, nós buscamos a graça do Senhor para resolver. Acontece sim um momento de um endividamento, nós não vamos dizer que isso não ocorre, mas nós buscamos ali a misericórdia de Deus, com submissão, com humildade. E o Senhor sim nos conduzirá em pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor. Glória a Deus. Irmã Edileuza. Bênção, né? Jovem, professor, entenda, principalmente você jovem, que está em busca dos sonhos, coloque tudo diante de Deus. Eu estava compartilhando com os irmãos aqui algo que eu desejava e orei ao Senhor, e o Senhor não permitiu que eu alcançasse, e depois o Senhor revelou o propósito. Então, quando você orar, coloque diante do Senhor: Senhor, isso é para eu servir a Ti com alegria? Ou é apenas para o meu ego, para a ostentação? Então, esse é importante, jovem, você ter isso em mente. E saiba, a verdadeira bênção, a bênção verdadeira não é medida por quanto nós temos, mas por quem nós somos em Deus e como usamos o que recebemos. Seja pouco ou seja muito, mas que seja para servir ao Senhor. Pense sempre nisso, que eu acredito que o Senhor vai se agradar do seu coração e o Senhor vai lhe abençoar, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele tem coisas boas a dar aos seus filhos. Não se deixe levar, meu jovem, pelas fórmulas mágicas, como foi dito aqui anteriormente, que condiciona o favor de Deus. Esse é o ponto interessante. Deus, tu tem que me dar, porque o nosso Deus, Ele nos sustenta tanto na abundância quanto na escassez. Saiba disso, o nosso Deus está conosco, como o evangelista André leu no Salmo 23, né? Ele é o nosso pastor, Ele nos sustenta, Ele cuida das nossas vidas. E o que mais o nosso Deus quer é um coração livre, um coração adorador, não um coração que coloca outro Deus no seu lugar. Então, essa é uma mensagem. Reflita, deixe também Filipenses 4, sabe? Como o texto áureo para ti, 4, do verso 6 até o 13. Reflita, veja ali, há direcionamentos bem precisos para a sua vida. Fique na paz do Senhor, jovens.
Glória a Deus. Você que esteve nos acompanhando até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui para servir você com conhecimento bíblico e com ensinamentos eficazes para a sua aula. Que Deus em Cristo te abençoe, e na semana que vem nós temos um encontro marcado aqui no canal da TV Cairóis e também no canal 7.1 aqui de Marabá e região. Na próxima lição estudaremos a lição de número 12 e falaremos da falácia do triunfalismo. Você não pode ficar de fora, pois Deus tem uma palavra para você. Essa lição foi útil para você? Falou ao seu coração? Comente, compartilhe, deixa Deus te usar. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.